Olá, você! Eu sou Luciane Sartori e hoje nós vamos falar sobre os pronomes indefinidos. A gente não dá muito valor para esses meninos aqui, não, mas é importante fazer isso. Você vai ver quanto eles podem mudar, inclusive de função, e o quanto eles podem mudar um contexto. Veja, os pronomes indefinidos, eles são pertencentes à terceira pessoa do discurso, certo? Em especial, aquele discurso que traz uma informação de sentido vago. Então, quando você diz assim, olha, alguém bateu a porta. Por que você diz alguém? Porque você não sabe especificamente quem é. Daí, a gente ter a denominação pronome indefinido. O alguém se refere a uma pessoa, mas não é uma pessoa específica. Por isso que o contexto é vago, é impreciso ou é genérico, certo? E veja que, mesmo sendo assim o seu sentido, ele pode tanto fazer referência a pessoas, a coisas, como também a lugares, certo? Outra coisa que ele pode fazer é dar para a gente noção de quantidade. E aí muita gente pensa que aquele pronome indefinido é um numeral. Não é o numeral. O numeral, ele indica a quantidade, mas com precisão. Quando eu digo, por exemplo, 1,5 das pessoas compareceu. Veja, 1,5 é muita precisão. Aí eu tenho o numeral, né? Várias pessoas, pronto. Aí eu já tenho uma quantidade indefinida, certo? Por isso eu tenho um pronome indefinido em várias, certo? E além disso, eles também podem trazer a ideia de conjunto, mas sempre com a vaguidão. Pense assim, sempre com a imprecisão. Então, eu pus para você um quadro para que você possa visualizar os pronomes indefinidos. Quando eles se referem a pessoas, pode ser lá o quem, o alguém, o ninguém, o outrem, né? Lugares, o onde, gente. O onde pode ser um pronome indefinido, mas nunca, independentemente da função gramatical dele, ele vai deixar de indicar lugar, não é? Olha só, algures, alhures e nenhures também são pronomes indefinidos que às vezes funcionam como advérbios, tá? Tudo vai depender da colocação na frase e as referências que eles farão. O algures e o nenhures significam em algum lugar, se você não conhecer. E alhures tem o sentido de em outro lugar. Tudo bem? É isso. Agora, quando a referência é coisa, aí a gente tem toda sorte de pronomes indefinidos. Então, você vê que para pessoas, você tem pronomes bem específicos, para lugares também, e para coisas, são todos os outros, tá certo? Lembre-se sempre de que há indefinição. No caso dos empregos, muitos desses pronomes indefinidos podem ir mudando de função. Então, eu fui colocando exatamente isso para você saber. Porque, veja bem, até aqui, se a gente observar bem, essas palavras farão referência a pessoas, a lugares e coisas sempre de maneira indefinida. Quando você entende isso, fica muito fácil reconhecer os pronomes indefinidos nas frases. Agora, a depender da variação do emprego, eles mudam de sentido, mudam de função, e é em cima disso que a gente vai trabalhar agora. Veja, o algum. O algum traz uma ideia indefinida de alguma coisa, certo? Mas quando ele vem após o substantivo, ele passa a ter valor negativo. Veja, mulher alguma resolverá o problema daquele homem. Observe que é o mesmo que dizer que mulher nenhuma, resolverá o problema daquele homem. Por isso, ele passa a ter o sentido negativo e tem realmente esse sentido aqui, certo? A palavrinha cada, ela deve ser sempre seguida de um substantivo ou das expressões qual, um ou uma. Então, veja, elas receberam 3 bolas cada uma, certo? A gente não diz apenas elas receberam 3 bolas cada, o que, aliás, me dá um incômodo. Não é? É cada uma, ou então vendeu cada fruta por R$10, tá bom? Muito bem, então
Aprenda a lidar bem com eles. O certo, é a palavra certo, pode ser um pronome indefinido, né? Mas aí ele vem antes do nome, porque quando ele estiver depois, veja, de indefinido, ele passará a ser adjetivo. Observe o exemplo. Certas pessoas deveriam ter seus lugares certos. Olha que interessante. Certas pessoas traz para a gente uma indefinição. Algumas pessoas deveriam ter seus lugares certos. A gente pode até pensar os lugares corretos, marcados. Por isso que o primeiro é indefinido, mas o segundo é adjetivo. Tudo bem? O bastante. Gente, o bastante. Ele dá o que falar, não é? Olha só, o bastante, ele é um pronome indefinido, como nós estamos vendo. Mas ele pode ter valor do adjetivo. Eu vou dizer mais. Ele também pode ter o valor do advérbio, certo? Então, veja, quando é que ele vai ser um pronome com a ideia de indefinição? Pronome, todo e qualquer pronome vai se referir a um substantivo. Então, ele vai ser pronome quando a referência dele for um substantivo. Veja, vieram bastantes pessoas a festas. E observe que eu tive que pôr o bastante no plural, justamente porque ele se referia ao substantivo pessoas. E o substantivo manda. Substantivo manda. Se o substantivo pessoas está no plural e o bastante fala de pessoas, o bastante vai para o plural. Por isso aqui eu estou lembrando você que no raciocínio, olha só o balãozinho significa o que você está pensando. No raciocínio você pode trocar pelo muito, e se o muito tiver uma variação, o bastante também terá. Vieram muitas pessoas à festa. Olha aqui, sou eu pensando, ó. Vieram muitas pessoas à festa, então você tem pronome. Por isso, ele obrigatoriamente, inclusive, vai variar. Agora, observe no segundo exemplo. Então, aqui, pronome. Aqui. Estes são documentos bastantes para resolver o processo. Aqui, esse bastante tem o sentido de suficiente. Ó, esses são documentos suficientes para resolver o processo. Por isso, observe que eu marquei para você que, nesse caso, ele vai ser adjetivo. Então, Luciane, toda vez que ele tiver o sentido de suficiente, ele vai ser o adjetivo? Sim, e fará referência a um substantivo. Agora, quando ele for advérbio, ele não vai se referir ao substantivo. Simples assim. Veja, se eu digo eles estão bastante tristes, você tem aqui um advérbio porque ele se refere a tristes, que é um adjetivo. Só para que você se lembre, o advérbio tem como referência, de modo mais geral, ao verbo, mas ele também poderá fazer referência a um adjetivo, como também a um outro advérbio. Aqui eles estão tristes, você tem um estado deles. Bastante tristes é um advérbio de intensidade do adjetivo tristes. Entendido? Vamos passar a régua nisso? Então, o bastante vai ser pronome indefinido ou adjetivo quando ele se referir ao substantivo, certo? Aí ele vai assumir o sentido do muito e do suficiente. Mas ele vai ser advérbio quando ele não se referir a um substantivo. A referência dele vai ser verbo, vai ser adjetivo, vai ser advérbio, mas não vai ser o substantivo. Combinadíssimo? Muito bem. Aqui, outrem equivale a qualquer pessoa. Por exemplo, foi decidido pelo diretor e não será por outrem revogado. Ou seja, nenhuma outra pessoa, tá? O pronome nada, como você está vendo aí, colocado junto a verbos ou adjetivos, pode equivaler a um advérbio. Mas ele tem que estar, ó, com essa referência. Verbos e adjetivos. Porque pronome, como eu disse para você, sempre se refere ao nome. Ou acompanhando ou substituindo o substantivo, né? Então, quando eu digo, ele não está nada contente, veja aí, nada contente. Esse nada se refere a um adjetivo. Então, neste caso, ele é um advérbio, tá? No 7, você tem que o pronome outro ganha valor adjetivo se equivaler a diferente. Veja, ela voltou outra das férias. Ou seja, ela voltou
diferente. Por isso que aqui outra passa a ter valor adjetivo, tá bom? Porque se ele está indicando o estado dela, vai ser adjetivo. Existem as locuções chamadas pronominais indefinidas? Sim, quem quer que seja, seja quem for, cada um. A gente sabe bem disso, né? Veja, lembre-se de que locução é sempre um grupo de palavras, certo? Se é locução pronominal, vai ser um conjunto de pronomes que vai trazer para a gente uma informação que é indefinida. Tudo bem? Muito bem. A palavra demais é um pronome indefinido quando ele se refere, quando ele equivale a outros, certo? E, claro, se ele é pronome, ele vai se referir a um substantivo, certo? Mas observe que ele pode ser advérbio, quando ele indica a intensidade a quem ele faz referência. Então, ele tanto pode ser advérbio, como ele pode ser o quê? Pronome. Até aqui é isso. Vamos ver. Então, ele bebe demais. Veja que aqui é um advérbio que se refere ao verbo beber. Ele bebe muito. Ele é alto demais. Está mudando o sentido do adjetivo. Por que mudando? Porque é um advérbio de intensidade, né? Quando eu falo ele é alto, você tem uma ideia. Agora, ele é muito alto. Ele é alto demais. Você já imagina um gigantão. Por isso que ele está aí o demais, fazendo referência a um adjetivo. E aí ele intensifica, então ele é advérbio. E vai ser advérbio também quando ele estiver se referindo a outro advérbio. Veja, ele fala alto demais. Esse alto já é um advérbio de intensidade do verbo falar. Ele fala alto. Aí eu ponho demais, aumentei ainda mais a voz dele, certo? E veja lá, quando é que ele é indefinido? Fiquei com 2 cãezinhos. Os demais cãezinhos, no caso, foram vendidos na feira, certo? Ah lá, ele é indefinido aqui e pode ser entendido como outros. Os outros foram vendidos na feira, tá bom? Mas é só você lembrar, né? Os demais são os demais cãezinhos. Então, se faz referência a um substantivo, só pode ser pronome. Aí eu aproveitei para fazer uma lembrança para você de que existe, como você pode ver aqui comigo, a expressão demais separado. Lu do céu, o que eu faço com isso? Veja, ele vai ser um pronome indefinido se referir a um substantivo. Vai ser advérbio se fizer as referências ao verbo, ao adjetivo ou outro advérbio, como nós falamos agora, certo? O demais separado não tem nada a ver com isso. Ele é, no final das contas, o antônimo de menos, né? E, veja, vai ter valor adjetivo modificando o substantivo. Tudo bem? Sem que ele seja pronome. É isso que é importante você entender. Então, o primeiro exemplo que eu dei aí, eu coloquei. A comida estava muito salgada. Tinha sal demais. Veja que eu poderia trocar por sal de menos. Porque daí não seria salgado, daí seria sem graça. Não é? É porque ele está acompanhando um substantivo. Aqui é a mesma coisa, ó. Foi difícil escolher, tinha candidato demais, ou seja, né, muitos candidatos, e a gente poderia falar candidato de menos, tudo bem? Então, aí o que acontece é o seguinte, a gente não pode esquecer que ele vai ter valor adjetivo, né, e vai se referir a substantivos. Olha lá, sal demais, candidato demais, e você ainda pode trocar por de menos, tudo bem? Qualquer é a única palavra na língua portuguesa cujo plural acontece no meio. Olha, quaisquer, certo? Porque é o pronome qual mais o verbo querer, tá bom? E a palavrinha todo, que costuma dar um pouquinho de trabalho pra gente, mas você vai ver que é extremamente simples. Quando a palavrinha todo estiver no singular, certo? E vier com o artigo, ela vai significar inteiro. Tudo bem? Olha lá. E se ela não tiver o artigo, é qualquer. Então, aqui, todo livro é interessante. O que significa esse todo livro se não tem artigo? Qualquer. Olha lá, qualquer livro é interessante. Tudo bem? No segundo caso, a gente tem todo, observe agora, ó, todo, e agora vem o livro. Ah, deu uma diferença.
todo livro é interessante, é todo e qualquer. Você pode fazer esse raciocínio, todo e qualquer, nem precisa substituir. No outro caso, todo o livro significa o livro inteiro. Olha lá, só encaixar aqui. O livro inteiro é interessante. Então, se eu falo todo no singular, sem artigo, vai dar essa ideia de generalização. Quando eu digo todo o livro, é do começo ao fim, portanto, o livro inteiro. Agora, quando ele vier no plural, sempre será acompanhado de artigo. Todos os livros são bons, tá bom? Então, a diferença exata aqui é esse artigo, todo ou toda a, não importa se é masculino ou feminino. Vamos ver aqui essa questão. Nós temos assim no comando dela. Na linha 4, a opção pelo emprego do pronome tudo, vamos achar. Tá aqui. Tudo em lugar de todos ou todas e pelo emprego coloquial da forma virou. Reforça no texto a ideia não partilhada pelo autor de pouco respeito à multiculturalidade dos indígenas e dos brasileiros. Porque ele chamou todo mundo de índio, então ele diz que, deixa eu ver aqui, que a gente tem que ter respeito à multiculturalidade. Gente que trava a língua, multiculturalidade. Então, vamos ver. Olha, a ótica que devemos adotar como brasileiros, ou seja, nosso olhar, né, deve ser multicultural. Porque o Brasil é formado por diversas culturas europeias e outras não europeias, como é o caso, por exemplo, vamos pensar aqui, deixe-me ver, por outras culturas, como, por exemplo, a cultura africana, certo? Então, lá, a ótica que devemos adotar como brasileiros deve ser multicultural. Deixa-me voltar, porque o Brasil é formado por diversas culturas europeias e não europeias. Aí, pronto, era aí que eu tinha parado. Deu um branco, você viu? Não europeias, então um exemplo africano. Por exemplo, os indígenas. Ele deu um exemplo, tá vendo? Ele deu um exemplo, só que não foram os africanos, foram os indígenas. São 200 nações. Virou tudo índio? Então, veja o que ele quer dizer. Nós temos, agora vamos nos concentrar no texto, a ótica que nós devemos adotar como brasileiros é essa aqui. Deve ser multicultural, porque o Brasil é formado por diversas culturas, né? Tanto que ele fala que o Brasil é formado por diversas culturas. É que ele colocou aqui, tanto europeias, que é óbvio, né? Portugal, Espanha, enfim, e outras não europeias, que aí entrou o meu entrave. Eu falei, oh meu Deus, mas a gente tem o africano, por exemplo. Mas ele cita, por exemplo, os indígenas, porque também temos essa influência aqui no Brasil, né? E aí, veja, quando ele diz são 200 nações, ou seja, é uma multiculturalidade mesmo. Mas quando ele põe virou tudo índio, é como as pessoas falam. Então, vamos entender. E aliás, ele diz assim, não é possível conceber a cultura caipira de São Paulo e Minas sem o indígena. Então, o que ele quer dizer é exatamente o que ele disse lá em cima, que a ótica que devemos adotar como brasileiros deve ser a multicultural, ou seja, a gente tem que aceitar e respeitar toda a sorte de cultura que temos em nosso país, porque é multicultural, são muitas culturas em um único lugar. Muito bem. Então, a gente já entendeu quando ele fala, são 200 nações e tudo virou índio, como se faltou só ele falar, e agora? Que negócio é esse? Bom, então nessa linha 4, a opção pelo emprego do pronome tudo, em lugar de todos e todas, e pelo emprego coloquial da forma verbal virou, reforça no texto a ideia, por que está em travessões, de pouco respeito à multiculturalidade dos indígenas e dos brasileiros. Sim, porque você fala, nossa, tem um monte de cultura ali, mas virou tudo índio lá naquele país, né? Lá no Brasil virou tudo índio. Não é verdade, estou generalizando. Então, veja a importância da seleção de palavras. Para ele dizer isso, é que a gente entende, então, que não existe, ou existe muito pouco respeito à multiculturalidade dos indígenas e dos brasileiros, porque nós somos multiculturais. Nós temos origem de várias culturas, certo? E veja, se o autor está dizendo que nós temos que adotar como brasileiros, né, uma ótica
que deve ser multicultural, é claro que quando ele põe o virou e o tudo, ele está realmente generalizando, ele está mostrando pouco respeito. Agora, tudo é índio, tudo é coisa. Se ele mantivesse o respeito ao índio, ele diria todos ou todas, como diz o enunciado, certo? E todos são índios, não é tudo virou índio, porque nós estamos coisificando, o texto, não nós. O texto está coisificando os índios. Por esse motivo é que esse item está certíssimo. Tudo bem? É isso. Gostou dos pronomes indefinidos? Você vai falar assim para mim, nossa, Lu, quanto detalhe. Mas é isso que faz a diferença, certo? Um abraço.